É cada vez menos. Bom, eu não costumo usar nos instrumentos mais finos, mais caros, que vão para a mão de grandes concertistas, eu não ponho nada a não ser numeração de série. No início eu punha logotipo e marca, mas eu sempre fui um pouco modesto, eu punha atrás, eu escondia. Tem uns autores que põem na cara do instrumento, eu acho isso muito agressivo, porque o instrumento não é seu, você está só fazendo uma cópia, então não é teu. Quando eu faço um instrumento, eu também crio, eu desenvolvo, às vezes para mim, ou então porque alguém pede, depois eu posso mostrar algum. Quando eu crio um instrumento do nada, eu ponho a minha marca na frente dele, porque ele é meu, para as pessoas saberem do que se trata. Quando eu copio, ou eu ponho uma marca discreta atrás, ou nada. Atualmente eu estou optando muito por não pôr nada. Vamos falar um pouco do formato do instrumento. O formato externo do instrumento, ele não tem uma ligação direta com a afinação ou com a sonoridade, mas ele tem uma descendência, ele tem traços familiares com uma forma que tinha muito a ver com a sonoridade, com a resposta, com a afinação. Então, isso aqui é uma flauta transversal, um pífaro, que chama, a gente dá o nome de pífaro no Brasil, mas na Europa era conhecido como uma flauta transversal, um fife. Instrumento super... tem recursos, enfim, muitos, funciona super bem, afina muito bem, tem 2/8 de extensão, era um grande instrumento. E as cópias tinham que ser feitas em madeira, por ausência de bambu. Então, eles faziam exatamente isso em madeira, furado dentro com uma broca reta, torneado por fora, e dava um resultado parecido com algumas dessas que tem ali. Uma flauta reta, que era reta por dentro também. E durante muito tempo foi assim que funcionou. As flautas depois verticais, flautas doces, também, as primeiras eram retas, as da Idade Média e do início do Renascimento. Um tubo, reto por dentro, reto por fora, como isso. Isso aqui é uma flauta de criança, uma flauta infantil de aprendizado, que se usa muito na escola Waldorf, tal, na pedagogia Waldorf. É uma flauta que é pentatônica e tal, mas enfim, é um bom exemplo físico do que eu estou falando. Uma flauta doce no início tinha esse formato, porque fazia sentido que ela fosse por fora tão reta quanto era dentro. Uma imitação do bambu, do material natural. Mas um dia lá, vai se saber em que época exatamente, alguém, supõe-se que na Itália, algum construtor descobriu que ele acinturando essa região do grave, melhorava o som. Por fora, essa é uma flauta, é uma réplica de uma Pretorius, que dentro ela é um cilindro perfeito. E por fora ela já tem um acinturado. Essa que os franceses chamam de flautas de 9 furos. Porque nessa época ainda as pessoas aprendiam a tocar sozinho. Ninguém tinha aula, não tinha um método, um professor. O sujeito via alguém tocando e ele fazia lá a própria flauta, ou pedia para alguém fazer, e ele aprendia a tocar por conta própria. Então ele não sabia, a princípio, qual mão fica em cima e qual mão fica embaixo. Então, mais ou menos metade dos flautistas tocavam com a mão esquerda embaixo, e a outra metade o contrário. Então as flautas tinham 9 furos, porque o 9º furo era duplo. Na verdade, o instrumento tem 8, 7 na frente e 1 atrás. Tampa o que você não usa. Se você passasse essa flauta lá para o teu amigo, para o teu primo, ele tirava a cera de abelha daqui e passava para cá, e invertia, porque ele tocava ao contrário. E elas não desmontavam, era uma peça única. O que é uma coisa bem sofisticada, é difícil de fazer uma flauta dessa. É muito mais fácil fazer flauta que desmonta. Então ela era uma flauta cilíndrica com mais som do que as que eram retas por fora. Mais para frente um pouco, alguém tentou botar esse cônico, esse acinturado na parte interna para ver o que dava. Quem sabe afunilando por dentro também melhora, e realmente melhorou bastante. Essa aqui é uma flauta muito representativa, ela já é uma flauta transversal, mas ela tem uma aparência de flauta doce, o desenho é muito parecido com o desenho de flauta doce, e foi a primeira flauta, até onde se sabe, segundo as pesquisas que estão valendo por enquanto, ela é uma flauta que seria a mais representativa das transversais cônicas, das transversais mais sofisticadas,
que as antigas medievais, que eram cilíndricas, elas não tinham muito recurso, não tinham tanto repertório, era um instrumento um pouco mais limitado. A flauta passa a ser considerada mesmo como flauta transversal, como instrumento sério, a partir do momento em que ela passou a ser uma flauta que desmonta em 3 partes e que tinha uma chave e conicidade interna. Essa linguagem aqui vai se manter durante mais de 200 anos. Ela vem até o início do século XIX, do século XX. Com toda certeza foi muito usada até a segunda metade do século XIX. Flautas de madeira, cônicas, que desmontavam em várias partes e que tinham chave. Depois é que ela partiu para esse visual que a gente conhece hoje da flauta de metal cilíndrica. Então essa flauta é a primeira de toda uma geração, de toda uma série e tal, que já tem conicidade. Antes disso, todas elas eram retas. E enquanto elas eram retas, elas raramente desmontavam. Quando desmontava, era só no meio, só para poder facilitar o transporte e tal, mas era um cilindro de fora a fora. Quando elas passaram a desmontar em 3 partes e se tornaram cônicas, elas ganharam também, no caso da transversal, ganharam uma chave de meio tom aqui que aumenta a emissão, aumenta a extensão, melhora a sonoridade, mudou muito o instrumento. E ela é usada assim até hoje, nessas flautas barrocas que a gente usa muito, são todas assim, cônicas com uma chave. Tá ok? Isso melhorou bastante a emissão, deu precisão de afinação, melhorou um pouco a qualidade do timbre e deixou o instrumento com muito mais flexibilidade. Então ela ganhou um formato externo a partir do formato interno. Vamos pegar mais uma para finalizar, para fechar o raciocínio. Isso aqui já é uma flauta de meados do século XIX, segunda metade do século XIX, 1860, 70, e que foi produzida em série até muito recentemente. Hoje ninguém mais faz porque ela é uma flauta muito cara, de construção muito cara. Só se faz por encomenda, feita à mão, custa muito, custa um preço que desanima um pouco a maioria das pessoas, né? Ela é cônica, então você, como internamente ela é cônica, por fora você tem a mesma linguagem. Ela começa grossa por fora, internamente ela tem 19 milímetros, por fora tem 29. Então ela tem 10 milímetros de parede, 5 em cada lado, né? Claro. De 19 ela vem caindo aqui até chegar a 11 milímetros. E por fora, então, a mesma coisa. Ela mantém essa linguagem estética. Senão ela ficaria uma massa muito pesada aqui na ponta, sem necessidade nenhuma. Ela vai acompanhando a espessura sempre mais ou menos de meio centímetro do corpo todo da flauta. Então é isso que acontece. O desenho externo tem muito a ver com o perfil interno. Do que sobra de material, a gente desperdiça muito. De modo geral, pelo menos metade da matéria-prima é consumida, né? E a madeira, todo construtor joga no lixo. Todo ele, sem exceção. Se sobra um pedaço grande o suficiente, por exemplo, para fazer uma microflautinha, ele até guarda, se for uma madeira muito cara. Mas, de modo geral, nem isso ele guarda. Eu guardo, eu gosto, eu lido com muita madeira nova, madeira rara, e que está comigo há muito tempo, eu crio amor. Bom, tanto que eu crio amor que tem muita coisa que eu não uso para algumas pessoas. Não é para qualquer um que eu faço qualquer flauta em qualquer madeira. Tem gente que eu atendo meio a contragosto e digo, eu até faço, mas na madeira que você está pedindo eu não vou fazer. Eu gasto em média de 3 dias a uma semana. Essa média ela oscila porque depende muito do instrumento, tá? De que tamanho, como se ele tem chave, se não tem, é difícil uma média mesmo, porque eu não posso botar para formar essa média uma flautinha pequenininha que não tem chave, não tem nada, uma sopranina, uma Garklein, e comparar com uma flauta transversal romântica que tem 7 chaves de prata, que tem caixas de marfim, que é incrivelmente mais demorado. Eu não posso somar as horas das duas e dividir no meio e falar, bom, em média eu levo 10 horas. Não, tem flauta que leva 10 horas, não, isso falei besteira, isso nunca daria menos, é sempre mais. Mas enfim, tem instrumentos que levam
um dia. Eu começo de manhã, à tarde está pronto. E tem instrumentos que leva 2 semanas, consome 2 semanas.